tudo bem? Eu sou Mayara, arquiteta Light Design da Lume e estou aqui para a gente conversar um pouquinho sobre o meme da internet. Quem é você? Hein? E aí? Você gosta de luz branca ou de luz amarela? Hoje eu vou explicar um pouquinho sobre a diferença entre essas lâmpadas e em qual ocasião usá-las. Bom, explicando um pouquinho sobre o conceito da iluminação, a gente tem que lembrar que a percepção de luz que nós temos é do sol. Então, sobre a iluminação natural. A temperatura de cor, ela também vem daí. O sol, ele nasce lá em 2000 kelvins, e ele vai se pôr em 2000 kelvins. Só que durante o dia, ele também passa por outras temperaturas. Ele passa do 3000K, 4000K, meio-dia ele chega em 6500K, a tal famosa iluminação branca. Depois ele volta para o 3000, 4000 e ele se põe lá nos 2000 kelvins. E aí eu te pergunto, por que é que todo mundo tem que trabalhar das 8 às 18 numa iluminação branca? Será que isso é bom? Então, ou seja, nós passamos um intervalo de tempo, né, durante o dia nessa temperatura branca. Então as pessoas elas acabam falando que trabalhar numa iluminação de 6000K, de 6000, que é branco frio, é ótimo pra gente, e eu discordo, né? Então hoje eu trouxe algumas lâmpadas para vocês verem as diferenças, e quando a gente fala sobre o branco quente, as pessoas elas lembram dessa lâmpada. As lâmpadas de filamento, que é a lâmpada que a gente tem lá antes do LED, antes de tudo, aquelas lâmpadas de velas, né? Então as lâmpadas de filamento, elas foram uma das primeiras, e onde a gente tem aquela memória de infância, que é aquela luz bem penumbre, né? Aquela luz dramática. Então, existem ainda essas lâmpadas, é onde a gente usa ela mais para algo decorativo, né? Uma iluminação mais decorativa num pendente, por exemplo. E aí nós temos a lâmpada 3000K. Eu, particularmente, uso para os meus clientes. Em todos os meus projetos eu uso 2700 a 3000K, que é aquela iluminação confortável, aquela iluminação que não vai te deixar acelerada, não vai te deixar enlouquecida durante a noite e vai te dar aquele relaxamento, não por completo, né? Por que eu falo não por completo? Porque a gente pode usar essa temperatura para trabalhar. Nós podemos usar essa temperatura no escritório, né? Tudo depende também de um estudo solar, estudo do ambiente, o quanto de incidência solar entra naquele ambiente. Então é por isso que a gente tem um arquiteto responsável, onde ele faz todo esse estudo para a gente aplicar a melhor iluminação, a melhor quantidade de luz naquele ambiente para a gente executar um serviço. Essa é a 3000K, que é aquela luz que a gente mais tem durante o dia, né? Então é aquela temperatura que é confortável, que não é tão quentinha e nem tão fria. Aí vem o terror. Gente, aonde que isso valoriza? Não valoriza, né? É claro, super respeito quem gosta, mas eu estou aqui para tirar essas crenças, né? E todos os meus clientes chegam querendo, inclusive eu tenho aí casal de amigos que trocaram a lâmpada. Oh, Glória, cadê as palminhas? Trocaram a lâmpada da casa depois que eu expliquei tudo isso para eles, qual o conforto, quais benefícios a iluminação amarela pode trazer pra gente. A iluminação, então, ela faz parte de uma cereja do bolo na arquitetura, eu sempre falo isso. Ela que traz toda a beleza, mas a gente tem que saber usar, né? Ah, mas Mayara, a luz branca, ela não ilumina mais do que a amarela? Muitas pessoas, elas acreditam que sim, mas na verdade não. Por quê? As lâmpadas e a parte de iluminação, ela tem os lumens, que na verdade é o que a gente estuda e é uma parte muito mais técnica do profissional. Então a gente tem que calcular a quantidade de lumens que você precisa para aquela determinada função. Então não é a cor, não é a temperatura que vai dizer para você que vai iluminar mais ou não, e sim a quantidade de lumens, quantidade de incidência de luz que vai ter naquele ambiente para iluminar.
né? Então, por isso que contratar um profissional especializado nessa área vai fazer com que sua casa esteja completamente iluminada. Referente a isso, na questão de luminosidade, lumens, lux, IRC, o LED ele tem vários componentes que fazem com que a gente tenha uma iluminação adequada tanto para a realidade das cores, né? Então, o IRC ele é responsável pela reprodução de cor das peças, ou seja, de um material, de uma roupa, mas isso nós vamos falar em outros vídeos que eu vou preparar para vocês. Esse é o nosso primeiro e toda quinta-feira, se Deus quiser, estaremos aqui para passar um pouquinho de dicas sobre iluminação para vocês.